Esterilidade versus frutificação. Nós estamos falando que 2021 para nós é o ano de frutificar. E o contrário de frutificação é a esterilidade, é não dar nada. Então a gente precisa identificar o que foi que eu senti de Deus. A gente precisa identificar o que é que faz uma pessoa ficar estéril e não frutificar. Porque uma vez que a gente descobre e fica atento, opa, eu não vou por esse caminho, porque eu quero. Diga aí, irmão. Entendeu? Então vamos ler aqui 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo de número 15, assim diz a palavra do Senhor. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, ela estava olhando. Da onde que ela estava olhando, irmão? Quando eu leio esse texto aqui, dá uma paradinha só aqui para a gente poder descontrair. Quando eu leio esse texto aqui, sempre, gente, vem aqui na minha cabeça a história daquela velhinha, daquele programa de humor, A Praça é Nossa, que ficava da janela fazendo fofoca da vida de todo mundo. Você lembra disso? Diga, ai, ai, ai. Acho que era o espírito de Mical que atuava ali, Alex. Mas vamos lá. Ele estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um sem vergonha se descobre, como qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor é que eu tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, eu me envilecerei e me humilharei aos seus olhos, e das servas de quem falaste, delas eu serei honrado. Versículo 23, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Em uma outra versão diz assim: então Mical, ela ficou estéril até o dia da sua morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, glorifica o teu nome através dessa palavra. E usa a minha vida, eu te suplico, em nome de Jesus, te peço, te imploro, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal. Nós oramos como igreja, se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, irmãos, o texto diz que Mical, ela ficou estéril, não gerou filhos, até o dia de sua morte. O sonho de toda mulher, eu acredito que não só naquela época era muito mais importante a mulher gerar filhos. A mulher, quando gerava filho, ela passava uma série de sinais de que estava com a bênção de Deus, de que iria postergar sua descendência. Uma série de coisas influenciava para que uma mulher, ela desejasse muito ter filhos. E esse era o sonho de toda mulher. Mas Mical,
ela passou a sua vida inteira e ela não conseguiu ter filhos. A vida inteira, gente. O versículo de número 23 chama muito a minha atenção quando diz de que ela ficou sem gerar filhos até o dia da sua morte. Se você parar para imaginar, hoje no natural, eu estou falando para vocês aqui, eu sou um cara que eu preciso produzir, eu preciso dar fruto. Se eu não der frutos, eu entro em crise, eu entro em depressão, é uma loucura para mim. Estou falando, se eu não sentir que o que eu estou fazendo está dando resultado, eu fico maluco. Porque eu sei que Deus me fez nascer para frutificar, você está entendendo? Aí eu olho uma história como essa, eu vejo uma mulher que ela ficou a vida inteira, até o dia da sua morte, essa mulher, ela foi estéril. Você já pensou? Uma pessoa fica 1 ano, nada, fruto nenhum. 2 anos, fruto nenhum. 3 anos, fruto, isso já é terrível. Você imagina sem gerar frutos a vida inteira. A pior coisa que pode existir para uma pessoa é ela viver sem ela gerar, sem ela dar frutos, porque Deus, segundo nós aprendemos no domingo passado, Ele criou o homem, e logo que Ele criou o homem, Ele abençoou o homem, e Ele deu uma direção para o homem, você lembra? Deus criou o homem, o abençoou e disse: frutificai. Então, quando uma pessoa, ela não frutifica, sabe, não se encaixa com aquilo para o qual Deus criou ela. E isso aconteceu com a Mical. Agora, o que foi que aconteceu com Mical para ela ficar estéril? Porque, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, a Mical, ela não nasceu estéril, ela ficou. Depois do que aconteceu aqui com Davi, ela ficou, e por isso que a Bíblia registra isso. O que aconteceu com Mical para ela ficar assim? Bom, vamos ficar atentos aqui, porque é em cima disso que nós precisamos vigiar, eu, você, todos nós. Porque se eu quero 2021 frutificar, eu preciso ficar atento com as atitudes que podem me fazer ser estéril, não gerar nada esse ano. Eu não quero isso. Então vamos avaliar o que aconteceu com Mical. Primeiro, Mical, ela não valorizou a presença de Deus que estava entrando em Israel. Você sabe de que a arca, ela representa a presença de Deus. Davi mandou buscar a arca, e quando Davi está trazendo a arca está chegando em Israel, todo o povo alegre. Aquela arca chegando ali, é a presença de Deus está aqui, gente. Oh meu Deus, Deus está chegando aqui, todo mundo se alegrando, Davi se alegrando, e a Mical, ela vê a arca que representa a presença de Deus chegando, e ela não dá valor nenhum para aquilo. Ela não valorizou a presença de Deus, ela fez pouco caso da presença de Deus. Gente, o que faz o homem frutificar é Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, o apóstolo Paulo está falando sobre crescimento, sobre frutificação, e é por isso que é importante eu pregar essa mensagem agora, depois da mensagem que eu preguei na semana passada, onde eu expliquei o que é frutificação. E uma das coisas que envolve a frutificação é crescimento, você lembra disso? Ser abençoado em todas as áreas. Então o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o... Ora, se é Deus quem dá o crescimento, como que eu não vou valorizar a presença de Deus? Como eu não vou expor a minha vida para o ambiente onde tem a presença de Deus? Para o ambiente onde está se manifestando a glória de Deus? A Mical desprezou isso, gente. Olha, eu preciso aqui alertar os irmãos. Esse ambiente aqui é um ambiente onde a presença de Deus se manifesta constantemente.
Pastor, a presença de Deus manifesta na minha casa, manifesta na sua casa, na sua escola, no ônibus, no seu carro, aonde você estiver, a presença de Deus se manifesta. Mas aqui é um lugar onde Deus separou para que a presença dele se manifeste na coletividade. E eu preciso valorizar. Eu preciso valorizar a presença de Deus. Você sabe, uma pessoa, quando ela desmerece a presença de Deus, quando alguém fala: e aí, irmão, vamos lá, vamos no culto. Que culto? Nada, culto. Já vi crente falar assim, você já viu? Que culto? Desmerecendo, desonrando a presença de Deus. Ô irmão, vamos lá, vamos domingo lá, cultuar a Deus na igreja. Que igreja? Existem pessoas que desmerecem a presença de Deus, achando que isso aqui é uma reunião de clube. Não, vou lá na igreja, como se fosse o clube. Não, meu irmão, aqui é o lugar aonde se manifesta a presença do Deus vivo, o Deus poderoso. Aqui Deus liberta, aqui Deus transforma, aqui Deus salva. Você está entendendo? Aqui Deus fala. Não preciso valorizar. Quer frutificar? Valorize. Valorize, porque é Deus quem vai trazer para você o crescimento. É Deus quem vai trazer você. Aí, pastor, mas lá na minha casa, Deus, como eu já falei, que manifesta. Mas quantas vezes que você orou lá na sua casa e a resposta do que você orou lá na sua casa, ela saiu daqui, desse lugar aqui? Quantas vezes você orou lá na sua casa e quando você veio aqui na frente, ou na hora do louvor, você levantou a mão e foi ali que o anjo tocou e curou você, e livrou você de uma insônia, de uma dor que você tinha no corpo, e livrou você de um sentimento ruim que estava dentro? Quantas vezes foi aqui? Segunda coisa que eu vejo que a Mical cometeu de erro. A Mical, ela não valorizou a adoração coletiva. Logo que a arca, olha, assim que subindo levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, foi todo mundo. A Mical não queria estar junto com o povo. A Mical não queria estar adorando junto com as pessoas. Nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque isso é sutil demais, irmãos. Quando eu começo a sentir uma frieza no meu coração de não querer estar junto, não quero não, eu cultuo a Deus aqui em casa, não quero na célula não, isso é perigoso demais, irmão. É uma coisa sutil, pequenininha, que é perigoso demais. Ver alguém hoje que está fora da presença de Deus, que estava frutificando, se não era uma pessoa que estava dentro e ela começou com esse papinho, com essa historinha, vê se não é assim. A Mical não valorizou a adoração coletiva, ela não valorizou estar junto com o povo, ela não ficou feliz junto com o povo, nada, amargurada. A Bíblia conta em Provérbios 18, 21, o texto de Provérbios 18, 21, aquele que se isola busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você começa a se isolar, não querer participar, e escute, eu vou abrir um parênteses aqui para poder dizer, tem gente que ela, aqui no coração, recebeu uma raiz de amargura, feriu com alguém, entristeceu às vezes com alguma situação, está frio espiritualmente e está colocando a culpa na pandemia de não vir para a igreja por causa da pandemia. Não tem nada a ver com pandemia, que você vai para tudo quanto é lugar, nada. E aí a raiz de amargura está fazendo você não valorizar a adoração coletiva, não está junto com as pessoas que Deus chamou para você estar, não está junto com o povo que Deus separou para você caminhar. A Bíblia conta em Atos, capítulo de número 20, a história do Eutico. Quem lembra a história do Eutico aqui? O Eutico estava assistindo um culto que o apóstolo Paulo estava pregando, e diz a Bíblia que o Eutico estava sentado na janela. Enquanto Paulo foi pregando, o Eutico foi adormecendo, até que o que aconteceu com o Eutico de uma hora para outra? Fala para mim, gente. Caiu da janela do lado de fora da igreja. A janela, ela sempre é o lugar mais distante de onde está
a comunidade, de onde está o povo. O Eutico caiu da janela, foi adormecendo. Por quê? Estava distante. Porque estava longe. Não valorizou. Então, se eu estou na janela, eu preciso acordar para a vida e falar: deixa eu voltar para o meio do povo, deixa eu voltar para a minha célula, deixa eu voltar para o lugar onde Deus me plantou, deixa eu ficar junto, meu Deus. Porque escuta só, irmão, da janela para cair para o lado de fora é muito rápido, você nem percebe. Você nem percebe, você está ouvindo? Você nem percebe. Se você está meio que com o pé lá, meio cá, vem correndo para dentro. Vem correndo, porque cair para o lado de fora é muito rápido, você nem percebe. Mical, enquanto o povo estava adorando e celebrando que a arca de Deus estava chegando em Israel, ela estava onde? Na janela. Vou ficar em casa. Você vem? Não, vou ficar em casa, dá uma descansada aqui. É porque na época não tinha televisão. Se fosse hoje, o povo estava cultuando a Deus na igreja e a Mical, ela estava sentada no sofá vendo Domingão do Faustão. Diga ai, ai, ai. Vou dar uma descansada. Mas a arca de Deus está chegando. Que arca nada, outro dia eu vou lá. Todo dia a gente precisa, todo dia tem isso. Deixa eu ver aqui a minha televisão. Você está entendendo, irmão? A Bíblia é poderosa demais, irmão. A Bíblia é muito poderosa. O terceiro ensinamento que eu vejo na vida de Mical, que nós não podemos fazer, é que Mical, ela não aplicou honra ao seu rei. Mical, ela não aplicou algo que o próprio o rei, o marido dela, aplicou com o pai dela. Ela não aprendeu isso. Ela não aprendeu. Davi, além de ser marido dela, o marido da Mical, ele era rei de Israel, rei dela. Ela tinha dois motivos para honrar Davi: um, por ele ser marido, e dois, por ele ser rei de Israel. Dois motivos grandiosos para ela honrar. Só que ela não honrou nem o seu marido, e ela nem honrou o seu rei. Ela perdeu uma grande oportunidade, e naquele momento em que Davi convoca todo o povo, ela fala: vou estar contigo, meu maridão. Falar uma coisa, feliz demais por você. Posso falar aqui, abrir aqui, Wesley? Aleluia. Fico feliz demais quando eu estou aqui pregando. A pastora Valéria está aqui, me ouvindo aqui. Dá um aplauso para ela aqui. Tá honrando o marido aqui, aleluia. Já vi. Aí ela chega em casa e fala bem assim para mim, assim: você estava bonito demais hoje, hein? Fala: honra o marido mesmo. A Mical perdeu uma grande oportunidade de fazer isso. O rei convocou todo mundo. Esse rei era marido dela. E todo mundo vai, menos a esposa do rei. Menos a esposa do rei. Perdeu uma grande oportunidade de semear a honra que iria fazer ela frutificar depois. Uma grande oportunidade. Grande oportunidade. Minha irmã, você tem um esposo envolvido que é um líder de célula, que trabalha, serve a Deus. Vai junto com ele. Vai junto, participa junto. Semeie honra na vida do seu marido, porque toda a família, toda a geração, toda a descendência de vocês vai colher honra. Isso aqui serve para os maridos que têm uma esposa que é envolvida na obra de Deus também. Ela está lá valorizando a presença de Deus, valorizando a arca. E talvez é você que está dentro de casa na janela. Então olha a sua esposa e fala: cara, eu vou honrar aqui, porque eu tenho que estar sendo um sacerdote na minha casa, eu tenho que estar sendo uma bênção aqui. Porque senão, a gente entra no perigo da esterilidade. E segundo eu falei para vocês aqui, é algo terrível demais, é algo muito doloroso. Meu Deus, que Deus me livre da esterilidade. Irmão, não quero fazer, eu não quero morrer, eu não quero ficar nem um mês estéril, mas não quero, Deus sabe que eu não quero, eu fico em crise.
Então a gente precisa ficar atento, porque a desonra, a atitude de desonra, ela pode fazer crescer uma raiz de amargura dentro de mim, porque nós não fomos feitos para essa desonra. A desonra, a semente da desonra foi plantada por Satanás quando o pecado entrou no homem. O homem foi criado antes do pecado e ele tinha honra na sua essência, honra, imagem e semelhança de Deus, honra. Mas se a gente dá a brecha para a desonra, para essa semente crescer, a raiz de amargura cresce dentro de nós, e a gente quer se afastar das pessoas, a gente acha que tudo está errado, e a gente começa a se isolar, e a gente começa a ficar irado, e brigar pelo que não brigava, e aí isso faz com que eu fique estéril, e isso é muito triste, gente. O quarto erro que eu vejo que a Mical cometeu. A Mical, ela alimentou a crítica aqui dentro do seu coração. Ela começa com a desonra, a raiz de amargura, ela começa a crescer, e aí ela começa a ficar muito crítica. Olha o que diz aqui o versículo de número 16, se puder coloca na tela, e todos os versículos que eu coloquei na palavra, por favor. O versículo 16 diz assim: e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, ela estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou ele aqui no seu coração. Esse desprezou aqui no seu coração significa que ela aqui dentro do coração, ela começou a manifestar as críticas que ela liberou quando ela encontrou com Davi pessoalmente. Aqui no coração ela começou a alimentar a crítica. Ela estava na janela e ao invés dela participar da adoração coletiva, ela estava na janela só olhando. Olha lá, aquele lá parece um vadio. Olha o outro bobão lá querendo aparecer. Olha o outro lá puxa saco do rei. Olha o outro lá que está querendo, só aqui que quer fazer essas gracinhas. Não participou, mas estava na janela alimentando a crítica no seu coração. Nós precisamos ficar muito atentos e vigilantes para a crítica ela não fazer parte da nossa vida, gente. Porque quando a crítica ela faz parte da minha vida, isso daí já é um passo que eu estou dando em direção à esterilidade. Porque a pessoa que critica, ela não produz nada. O que ela produz é só crítica. A pessoa que critica, ela não faz nada. O papel dela é olhar o que está errado. A pessoa que critica, o papel dela é olhar o que não funciona. E só isso, mais nada. Então eu preciso ficar atento quanto a isso, para que eu não prejudique a minha vida de frutificar. Eu estava conversando com o pastor Alex agora, uma frase que ele leu num livro, que ele falou, eu achei muito interessante, falei, isso é muito legal, vou falar isso na mensagem. De que a crítica, ela é uma maneira desonesta de eu elogiar a eu mesmo. Pensa um pouquinho na frase. A crítica é uma maneira desonesta de eu elogiar a mim mesmo. Quando eu estou criticando, eu estou falando bem assim, vocês não sabem fazer nada, quem sabe fazer sou eu. Vocês são da classe inferior, eu sou da classe superior. Agora, quem disse que a minha maneira é a correta? Existem várias visões e maneiras para poder fazer com que as coisas frutifiquem e aconteçam. E nós precisamos avaliar como é que nós estamos ocupando a nossa mente, porque se eu estiver ocupando a minha mente, o coração e o meu coração com a minha crítica, eu vou estar trabalhando para impedir a frutificação de acontecer. Pastor, não existem críticas que são construtivas, existem críticas que são boas e nós devemos fazer. E como que é feita essa crítica? Quando ela é somada com um propósito e aplicado uma dose de honra. Você está ensinando? Porque talvez alguém fale, quer dizer então que eu não pode? Não,
Sim, nós podemos melhorar. E eu estou sempre aqui aberto para poder ouvir todo mundo que tem alguma coisa para melhorar. Só que isso precisa eu estou somando com essa visão que Deus deu, pastor. E isso com uma dose de honra. Quantos entendem o que é uma crítica com dose de honra e uma crítica com dose de desonra? Vocês estão entendendo? Então estou explicando para você aqui como é que faz o negócio. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração de uma raiz de amargura. Guarde o seu coração. Quando a crítica começa a ficar exagerada demais, você precisa fazer uma pergunta para você, que é o que eu faço para mim. Vou repetir o que eu disse no início. Aqui nós estamos todo mundo no mesmo pacote. Eu estou junto, não sou melhor do que ninguém. A mesma palavra que prega daqui para aí é daqui para cá. Então, quando eu começo a ficar muito crítico, eu preciso avaliar, cara, existe alguma coisa no meu coração que possa dar um sinal de que eu tenho amargura ou ressentimento com relação a quem eu estou criticando? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu acho que tem. Então, aí eu preciso ir com a minha crítica com mais honra ainda, para poder eliminar toda que é possibilidade, toda e qualquer possibilidade de que eu estou fazendo uma defesa para mim mesmo. Está entendendo? Outra coisa que a Mical, ela cometeu de erro, que eu vi, ela acabou gerando sobre ela esterilidade. A Mical, ela julgava no seu coração uma pessoa que amava a Deus. Ela estava julgando uma pessoa que o coração dela, por mais que talvez ela estava fazendo algo que a Mical não concordava, aquele cara amava a Deus, gente. Sabe quem era Davi? Então o versículo 20 diz assim, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado que foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, você estava como um sem vergonha, como um vadio desse aí qualquer. Foi assim que a Mical falou com Davi. Ela estava julgando, dizendo que o Davi, ele estava querendo aparecer, e na verdade Davi, ele era o cara puro, que só queria agradar a Deus. E a Mical julgando ele. Então às vezes a gente olha alguém no ministério, está aqui o irmão no teclado, está ali o irmão na bateria, o outro fala assim, está lá, está querendo só aparecer. Eu sei lá o que tem no coração desse cara com Deus, eu não sei. Eu não sei. Eu posso julgar pelas coisas que eu estou vendo, mas eu não sei o que está dentro, eu não sei como é que esse cara lá, no cantinho dele secreto com Deus, eu não sei como é que é o mistério dele com Deus, eu não sei. Então deixa eu ficar quieto. Você está me entendendo, irmão? Eu não sei. Vê que a pessoa está lá chorando e fala, Deus me muda desse jeito que eu sei, Deus arranca de mim, e a pessoa chora. Mas a pessoa, ela vai lá e falha, porque eu vou falar uma coisa para vocês, tem um monte de coisa que eu oro, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim, eu vou lá e faço de novo, falo, ai meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Quem aqui de vez em quando dá umas erradas, que fala, fala ai. Mas pode ser que a pessoa está lá chorando, Deus me ajuda, e eu não estou vendo. Eu não estou vendo isso, gente. Então sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus 7? Não julgueis, para que você não seja julgado, porque com o mesmo peso que você julga alguém, vão julgar você. A pessoa é estéril, ela fala, mas por que nada acontece? Porque critica e julga todo mundo julga, todo mundo tem um dedo para apontar uma acusação, mas, gente, pelo amor de Deus. Foi isso que a Mical fez com Davi. Ela achava que ele era um vadio que estava querendo aparecer, e ele era simplesmente um homem de Deus que estava querendo agradar o Senhor. Simplesmente era isso. O sexto erro que eu vejo a Mical cometer. A Mical, ela não teve temor
de falar o que ela falou do seu marido, do seu rei, do seu líder. Ela não teve temor, gente. Ela foi irônica, ela foi arrogante. Você viu a fala dela aqui? Eu vou ler para você de novo aqui no versículo de número 20, ó. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha, ela já veio, quando, irmão, eu vou te, a Bíblia, a gente lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e montar a história aqui na cabeça antes. Então quando fala aqui, ó, Davi entrou em casa, e quando ele entrou, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar Davi. Eu imagino já aqui na cabeça de hoje, que quando Davi está entrando, a Mical já bota a mão aqui na cintura aqui, e vai... Seu vadio, blá 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 blá. Você já está lembrando de algumas mulheres que faz isso aí? Diga, ai, ai, ai. Eu imagino que quando ela estava na janela, que diz que aqui no coração ela desprezou a Davi, eu imagino que ela estava aqui, ó, aqui, o Davi lá dançando, e aqui dentro ela alimentando a ira, né? Ó, cuidado com isso, viu? E ela está, quando ele chegar em casa, ele vai ver só. Quando ele chegar em casa, você vai ver só. Vou rodar a baiana aqui quando ele chegar em casa. Quando ele chegar em casa. Diga, ai, 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 ai. Mical não teve temor nenhum, gente. Sabe, eu fico pensando o quanto que a falta de temor, ela está fazendo as pessoas elas se tornarem estéreis. Falta de temor, a pessoa não tem ideia do que uma palavra que ela fala, isso no mundo espiritual, o que pode se voltar contra a vida dela. É verdade, o mundo espiritual existe, irmão. Então uma palavra que eu falei aqui, ó, meu Deus do céu, isso pode afetar nos frutos que eu estou dando. A Bíblia conta a história de Moisés, quando Moisés, ele estava lá, que casou com a mulher cuxita, e fez uma coisa errada, tranquilo, está errado, mas era ele com Deus. Mas Arão e Miriam foram lá no cantinho, começaram a falar de Moisés, começaram a falar mal e a murmurar de Moisés, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu o que eles falaram. E o que aconteceu com Miriam e Arão? Então posso falar uma coisa para você que talvez você não saiba, e eu preciso clarear. Aquilo que você fica falando lá no cantinho, espraguejando e murmurando e comendo e devorando uma pessoa que ama a Deus, isso Deus está lá, está ouvindo, irmão. Está ouvindo. Provérbios 18, 21. A nossa língua tem poder para gerar vida, e a nossa língua tem poder para gerar morte. E às vezes a morte que nós estamos vivendo na nossa vida é fruto das palavras que saem da nossa própria língua. Provérbios 9, versículo 10 e 11 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a sua prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os seus dias, e os anos de vida se aumentarão. Uma pessoa que ela tem temor a Deus, ela tem anos de frutificação, ela tem dias aumentados, ela tem prosperidade, que ela, ó, tá uma conversinha estranha aqui, participo disso não. Ah, por quê, irmão? Tá tão gostoso, rapaz, vou contar umas paradinhas para você aqui. Irmão, eu tenho temor a Deus, não participo disso. Quando você entende o que eu estou falando, diga amém. Eu tenho temor a Deus. A Mical não teve, e por isso ela falou o que falou, e por isso ela morreu estéril. E o sétimo erro que eu vi a Mical cometer, e que nós devemos aprender com ele: Mical pagou o bem com o mal. Aqui no versículo de número 20 diz que Davi, olha, vamos voltar aqui para a história. O Davi, ele estava tão feliz, irmão. Eu imagino que Davi estava na unção, no reteté do Jeová purinho. Se a arca, ele via, oh meu Deus, sabe aqueles momentos da glória aqui? Era assim que o Davi estava. O Davi estava no reteté puro.
E o que aconteceu? Na unção, diz aqui o versículo de número 20, que ele começou a abençoar a casa de todo mundo. Então eu entrava aqui na casa, vou abençoar a sua casa, vou abençoar a sua casa, vou abençoar a sua casa, e vou abençoar a sua casa. E depois de abençoar a casa de todo mundo, ele falou, agora eu vou abençoar a minha casa. E quando ele chegou para abençoar a sua casa, ele encontrou a Mical, com mão na cintura, com o dedo apontado, e vomitando toda a sua amargura em Davi. Davi foi com oração tão abençoador para abençoar a Mical. E a Mical, ela pagou a bênção de Davi com o ódio, com a amargura e com o mal que ela estava no coração. Ela pagou o bem com o mal. Irmão, não tem como eu experimentar a colheita de coisas boas na minha vida se tudo aquilo que eu tenho para semear é mal, e principalmente semear mal em pessoas que me fizeram bem. E aí eu vou aqui dizer uma coisa para vocês, que é algo que nós temos que aprender juntos. Quem aqui está para crescer junto comigo, diga amém. Estamos todo mundo aqui no mesmo pacote, tá? Todo mundo no mesmo pacote, vamos aprender junto. Se alguém fez bem para você um tempão, bem, um dia, ela não é que ela fez mal, ela não fez o que você queria. Ela não fez o que você queria. Não jogue todo o bem que ela fez durante muito tempo para você fora, por causa de uma vez que ela não fez o que você queria. Nós precisamos pensar assim e agir assim. Por quê? Porque nós também fazemos às vezes coisas que entristecemos os outros. Quantos entendem isso? Digam amém. E aí eu já vi muitas vezes pessoas que receberam bem. Aí em algum momento não fizeram o que ele queria, o que ela queria, do jeito que ela queria. E aí começou a se pagar com mal. E mal. Foi isso que a Mical fez. A Bíblia diz aqui, em Provérbios 17, número 13, grava isso aqui, Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal nunca se apartará da sua casa. Aquele que paga o bem com o mal nunca passará sobre a sua casa. Conforme eu falei já, graças a Deus por isso, mais de 20 anos de pastor, e eu vejo nesses anos pessoas que elas não conseguem se livrar de algum tipo de mal. Não consegue, gente, não consegue. E por que não consegue? Porque constantemente elas pagam o bem que elas recebem com mal. Não conseguem manifestar a gratidão. Paga o bem com o mal. E o mal nunca se aparta da sua casa. Essa foi a história da Mical. Mas eu quero dizer que essa mensagem ela não termina aqui. Ela é apenas o início, para nos proteger de nós não termos uma história de Mical. Porque a história que nós vamos viver aqui é a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana, a Mical, ela era uma mulher normal e que ficou estéril. A Ana foi uma mulher que nasceu estéril, mas ela se transformou numa mulher mãe de muitos filhos. E essa mensagem, ela se conclui, a gente falando de Ana, que vai ser o que a gente vai trabalhar no próximo domingo. Esterilidade é o quê? É só para a gente estar protegido, porque o que a gente vai viver de verdade vai ser a frutificação, igual a Ana viveu, em nome de Jesus. Dá um aplauso para o Senhor, dá um aplauso de glória a Deus. É isso que a gente vai viver. É isso. É isso que eu sonho para nós, irmãos. É isso que eu sonho para a minha vida. É isso que eu sonho para vocês. É isso que eu sonho para essa igreja. Cada um aqui, eu sonho isso. Frutificação. Muita frutificação.
Eu quero convidar você para se colocar de pé. Ó Deus, me ajuda. Sabe qual é a minha oração, irmãos? Deus, me ajuda. Porque as ciladas do inimigo, elas são muito sutis, irmãos. São muito sutis. Muito. Gente não percebe. Caraca, meu Deus, isso é muito sutil. Então que Deus nos ajude, que Deus me ajude. Que Deus nos ajude como igreja a estarmos livres da esterilidade, para que de fato, esse ano de 2021, essa igreja, cada um de nós aqui venhamos a frutificar, como nunca frutificamos antes na nossa história. Você recebe isso? Diga amém. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar.